Olá, Núbia, boa noite, tudo bem? Bem, você. Também. Então, Da outro pessoal, né, que tá chegando agora. Isso, sejam muito bem-vindos, Terezinha, Camila, Cris, A Coelho. Pessoal, essa é a primeira live da UP. A gente espera contar com a participação de vocês com várias perguntas. A gente recebeu algumas através das perguntas que a gente fez, né, no nosso stories. A gente vai responder algumas, mas vocês fiquem à vontade para poder participar, tá bom? Sim, é importante ressaltar que é um momento novo, todo o cenário que a gente está vivendo, e por mais que a UP já tenha uma vivência aí na área de processos seletivos, de condução de vários processos remotos, é a primeira vez que faz uma live, né? Então, eu acredito que esse momento da gente ter essa flexibilidade, da gente estar aberto para novos recursos, é muito importante, tanto para a gente, né, tanto para as pessoas que estão aí no mercado. Exatamente. Eu vou começar apresentando a Núbia, então. A Núbia, ela é psicóloga e coach. Ela é especialista em carreira e desenvolvimento de pessoas. Ela atua há 9 anos na área de RH, principalmente com recrutamento e seleção e programa de estágio. E ela faz parte da equipe da UP já tem alguns meses. Sim. A Renata é responsável, né, pela parte de toda a gestão de negócio, gestão de pessoas, já está há 13 anos no mercado e 5 anos na área de consultoria, e é formada em psicóloga e é especialista nessas áreas. E é um prazer aceitar esse convite para a gente poder compartilhar, e o objetivo aqui é muito compartilhar, né, as nossas vivências, e eu acredito que todo momento de compartilhamento a gente aprende com vocês, com a interação de vocês. Por isso que a gente não está falando só nós duas, né? A gente está abrindo para que outras pessoas possam participar. O foco hoje é mais voltado para profissionais, né, que queiram se recolocar ou estejam interessados aí no mercado de trabalho, embora a gente tenha algumas empresas também aí com a gente na live. Então, a gente pode fazer perguntas, né, tanto as empresas podem fazer perguntas, quanto os candidatos também, para a gente fazer um momento mais interativo. Sim, exatamente. Renata, conta um pouquinho para a gente da UP, como que vocês sempre trabalharam, né, remotamente. Eu só falando um pouquinho, eu trabalhava em uma empresa CLT, trabalhando de 8 às 18, 44 horas semanais, e tem um ano que eu estou trabalhando de uma forma remota. Então, vocês que já têm um tempo maior no mercado, eu acredito que é interessante a gente começar compartilhando quais foram os resultados, e como que para muita gente hoje é novo, mas como que para vocês já é uma vivência comum trabalhar remotamente. Inicialmente, a UP começou trabalhando remoto, muito por questão financeira, consultoria no início, a gente está fazendo investimento grande para poder começar, e depois acabou se tornando uma questão estratégica. A gente economiza na parte financeira e também gera uma qualidade de vida muito grande. Só que também é preciso uma disciplina com relação a isso. Eu acho que muita gente que está nesse momento agora deve ter passado por situações parecidas com a minha. Quando eu comecei, eu tinha dificuldade de me concentrar, eu não tinha um espaço reservado para isso, eu acabava do meio do dia, eu estou aqui em casa mesmo, então eu vou fazer uma tarefa aqui, vou fazer uma tarefa ali, só que isso acabava atrapalhando a minha produtividade, a minha concentração. Então eu percebi com o tempo que eu só vou conseguir fazer algo realmente produtivo se eu me dedicar como se eu trabalhasse dentro de uma empresa. Então a facilidade é você se deslocar, você não precisa se deslocar, né? Você ganha tempo com isso, você consegue fazer outras atividades, mas precisa ter disciplina. Então eu estipulo um horário do dia para mim, né, para poder trabalhar. Essa flexibilidade é legal, então pode ter dias que eu vou trabalhar menos, ter dias que eu vou trabalhar mais, até final de semana, isso é normal, mas na hora que eu determino trabalhar, eu vou trabalhar mesmo, né, e não tirar a concentração com relação a isso. E aí a gente descobre um mundo de ferramentas, inúmeras empresas que trabalham aqui, ferramentas gratuitas, e que é totalmente possível o prestador de serviço, pelo menos na nossa área, trabalhar de forma remota. Eu acredito que aí a gente já pode trazer algumas dicas, né, do que é importante a pessoa se atentar no momento que está trabalhando aí home office. Eu acredito que muita gente está tendo que trabalhar em casa pelo cenário que a gente está vivendo hoje, e é muito importante ter essa disciplina, porque senão a gente se entrega realmente para o Netflix, né, e para pipoca e come o dia inteiro. Então, ter essa disciplina de saber, olha, eu estou no meu trabalho de tal em tal horário, eu vou avisar os membros da minha família que nesse momento eu estou reservando para poder trabalhar,
e ter um ambiente organizado. Eu, pelo menos, eu tento manter ali uma rotina de um horário, vou lá e me arrumo, fico confortável, mas me arrumo para poder ter esse sentimento mesmo que estou indo trabalhar, mesmo eu estando em casa. Né? Mas eu acredito que ter essa disciplina e se motivar para isso é importante para poder conseguir ter esses resultados. É importante falar também que muitas empresas não haviam experimentado o trabalho remoto. Então, pode ser que, obrigadas, né, nesse momento, elas acabem adaptando isso ou tendo isso como necessidade daqui a um tempo. Então, os profissionais que estão tendo dificuldade, estão ainda desempregados, né, talvez seja mas tenham essa dificuldade, é interessante que pense, né, que se organize mesmo, que pode ser realidade para muitos daqui para frente. Como é para todos nós, a nossa equipe inteira trabalha remota, só que a gente conversa todos os dias, a gente mantém toda uma linha de produtividade através das ferramentas de trabalho. Sim. Eu só queria apontar, a gente fez uma pesquisa, né, no nosso perfil nos últimos dias e apontou que 57% das pessoas que responderam a pesquisa estavam trabalhando e 43% não estavam. Então, a gente praticamente, né, se a gente for considerar, metade das pessoas não estavam trabalhando, então tem muita gente buscando recolocação e talvez algumas pessoas estejam inseguras. Mas o que eu percebi também é que muita dúvida que as pessoas têm está relacionada a dúvidas antes do isolamento social, relacionadas à entrevista, relacionadas a testes psicológicos, a dinâmicas, né? O que você consegue perceber do seu dia a dia, né, como coach de carreira, das dificuldades que as pessoas têm para participar de processo seletivo? Eu acredito que algumas técnicas que a gente pode trazer é a preparação prévia. Eu sempre falo que o processo de seleção é um casamento, é uma escolha dupla. Num primeiro momento parece que só a empresa está escolhendo, mas não, é o momento do candidato escolher aquela vaga que tem total sentido para ele. Então, às vezes, tem uma pessoa que quer muito uma vaga no banco porque tem um certo status, tem uma remuneração mais alta, mas ele odeia trabalhar com roupa social. E, então, aquela vaga não vai ter o perfil dele. Então, até mesmo para não se frustrar, é muito importante avaliar qual que é a vaga que está se candidatando. Às vezes, no desespero, a gente sai candidatando por várias vagas. Então, anotar qual vaga que você está se candidatando para poder se preparar, ler sobre os conceitos da empresa. São algumas dicas simples, mas que acontecem. Às vezes, a pessoa chega numa entrevista sem saber para qual vaga, quais são as atividades que vai exercer, e avaliar com você mesmo quais são aquelas minhas características que podem contribuir para aquela atividade em questão. Às vezes eu não tenho uma experiência específica naquela área, mas tenho algumas habilidades que eu posso contribuir para o desenvolvimento e que eu possa atingir aquela vaga ali. Então, se avaliar, né, avaliar suas competências, o ideal é ter bem claro quais são seus pontos fortes e quais são as fraquezas. É muito comum quando a gente pergunta para a pessoa qual que é seu ponto positivo e o seu ponto a desenvolver, a pessoa trava. É muito fácil falar qual comida que eu gosto, qual período que eu estou, qual que é o estudo, né, que eu faço, é muito comum. Mas quando a gente pergunta da gente, é difícil. E será por quê, né, que a gente tem essa dificuldade? Sendo que a gente está falando da gente mesmo. Então, eu vou só rapidamente, tem algumas perguntas sendo feitas, a gente está anotando, a gente vai terminar a discussão e vai respondendo no final, tá? Sim, exatamente. Então, você mesmo se avaliar, porque o pior é quando você pergunta assim, qual que é o seu ponto de desenvolver? Eu não tenho um ponto a desenvolver. Então, eu tenho muita dificuldade, não tem problema ter dificuldade, mas é importante buscar entender qual que é esse ponto. Porque o maior problema é quando eu não sei realmente o que eu tenho que desenvolver, porque eu vou ser o perfeito e eu nunca vou chegar realmente àquela característica desenvolvida. Então, estar atento às pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que, às vezes, a mãe, a namorada, com certeza já falou assim, você precisa desenvolver isso. Então, estar atento a esse feedback para poder trazer coisas no seu meio. Será que essa pessoa realmente tem razão? Será que eu não me percebi assim, mas eu posso atuar de uma forma melhor? E pensar muito na vivência profissional, né? O que acontece muito é que, às vezes, a gente dá um feedback para uma pessoa, ela não se vê tão assim, e aí o gestor consegue identificar essa característica. E aí, quando a gente faz uma reunião ali, ele fala assim, nossa, essa pessoa apresentou certa dificuldade nisso, mas ela é muito boa nisso. Então, às vezes, eu tenho uma pessoa que ela é
totalmente metódica, para uma vaga precisa que ela seja metódica, então ótimo, e para outra vaga ela precisa ser mais flexível. Então, avaliar qual a vaga que você está se candidatando com o seu perfil é muito importante para poder ter mais sucessos, né, nos processos de seleção. As pessoas elas precisam lembrar que o processo seletivo é um processo de venda de si próprio. Então, quando a gente, recrutador, pergunta, me fala um pouquinho sobre você, e a gente escuta, eu não sei falar sobre mim. A primeira pergunta que vem à nossa mente é, mas se você não sabe, como eu vou saber? Como é que eu vou te conhecer? Como é que eu vou te avaliar? Né? Nós que somos a consultoria, ou mesmo quando a gente trabalhava dentro de empresa, né, trabalho CLT, a gente precisa conhecer, principalmente a parte de valores, ali na parte técnica, como é você. Né? E a gente faz isso através de algumas ferramentas, como testes e dinâmicas, mas principalmente pelo contato, né? Pelas entrevistas, que atualmente estão sendo feitas de forma remota, mas eu preciso que você se prepare, né? Não vá para uma entrevista sem se preparar. Eu vou chegar lá, dependendo do que eles me falarem, eu vou responder. Sim, isso é o normal. Só que tem perguntas que são sempre básicas. A gente vai querer saber do seu comportamento, da sua vida no dia a dia e da sua experiência profissional. Se você já sabe que toda entrevista isso vai ser feito, já vá com um script. Treine mesmo, né? É como se fosse, finge que você é um ator. Claro que na hora não vai sair exatamente como você falou, mas se você repetir aquele script várias e várias e várias vezes, vai parecer muito natural. E a gente sempre pede para não ser desonesto, não fale aquilo que você não é. Como no processo de venda, você não precisa falar dos seus defeitos de cara, né? Você não precisa falar das suas dificuldades. Mas o recrutador, ele precisa olhar para você, olhar para o seu currículo, daqui a pouco a gente vai entrar em currículo, e conseguir identificar que tipo de profissional que você é. Eu já tive do outro lado, eu já tive no momento, quando eu fiz jornalismo, que eu não tinha recolocação. Toda vaga que eu participava, falavam comigo, você não tem perfil, e eu ficava assim, gente, mas eu não tenho perfil para vaga nenhuma. A minha família participou desse processo comigo, e é muito sofrido. Só que depois, agora que eu estou do outro lado, eu entendo completamente que se a gente trabalhar num lugar que a gente não tem perfil, é muito sofrido. É sofrido para o profissional e é sofrido para a empresa. É como se não encaixasse a chave, a fechadura. É muito melhor você estar num lugar em que você se sinta bem. E a gente nem está falando de carreira, carreira profissional, plano de carreira, né? Não é algo complexo, é do dia a dia. É você estar com um gestor que tem a ver com você, né, que te respeita. Eu acredito que muitos de vocês que estão aí já trabalharam com pessoas muito difíceis com relação à gestão. Eu já trabalhei numa empresa que os meus valores não tinham nada a ver com a empresa e todos os dias era muito sofrido. É muito melhor, o desafio do trabalho ele já acontece naturalmente. Né? Então é muito melhor você estar num lugar em que pelo menos você se sinta bem e goste da maioria das pessoas. E gostar de todas é quase impossível. Nós somos humanos. Mas pelo menos você esteja ali na maioria das vezes. Né? E o mais importante é ser você também, né? Se mostrar da forma que você claro, sabendo que se portar, ter uma fala ali clara, uma fala coerente, cuidar com as vestimentas, né? E quando eu falo das vestimentas, tanto no processo presencial quanto no processo remoto. Então, se você for, provavelmente agora você vai receber a oportunidade de fazer entrevistas remotamente. Então, cuidar do ambiente, né? Que seja um ambiente, cuidar com o fundo, que seja uma parede limpa para que o entrevistador possa ter a atenção ali voltada para você, ter uma vestimenta formal, pedir para os membros da família, falar, olha, eu vou participar de uma entrevista agora, tem como vocês cooperarem com silêncio, e isso tudo mostra um cuidado e uma preparação para o momento da entrevista. Pode ser que seja uma ferramenta também que você nunca tenha utilizado. Então, é importante você treinar um tempo antes da ferramenta para que não tenha ruídos, né, de comunicação e que o recrutador realmente consiga falar com você. Uma outra coisa que acontece muito também é, às vezes, o candidato coloca um telefone no currículo ou um e-mail que ele nunca acessa, ou um telefone que a gente nunca consegue falar. Então, é muito importante me candidatei à vaga e esteja muito atento aos canais de comunicação, seja na plataforma. Às vezes você fez ali o seu currículo no LinkedIn, mas fez e abandonou. Então, esteja sempre atento aos meios de comunicação para que a gente consiga ter acesso a você. E é importante vocês saberem agora quais são as principais ferramentas que estão sendo utilizadas para o processo seletivo. Porque os processos seletivos online, eles são agendados, né? Então, você consegue se programar. Então, você precisa conhecer a ferramenta. Ligação pelo WhatsApp, isso é muito comum.
O Zoom é outra ferramenta muito utilizada. O Airby também, que era o antigo Appear, e o próprio Skype. O Skype, dos que eu vejo, está sendo o último. Mas essas 4 ferramentas, vocês precisam pelo menos testar. Testem com um parente, testem com um amigo, né? Ainda mais agora que a gente está nesse momento de isolamento, a gente precisa desse contato. Cada dia testa uma ferramenta diferente para vocês terem facilidade quando alguém conversar com você. Tem problema falar que tem dificuldade? Nenhum. Geralmente o recrutador está preparado para as dificuldades tecnológicas do candidato, independente do nível hierárquico que ele esteja participando, independente da função. A gente está aqui para ajudá-lo. Mas você estar à frente, né, você vai estar melhor preparado, vai ficar menos nervoso se você estiver preparado com relação a isso. E o que a Nubia falou com relação à apresentação pessoal, a gente acaba vendo muita coisa, né? Então já aconteceu diversas vezes, a gente está fazendo uma entrevista, um familiar chama, a pessoa começa a gritar com o familiar. Ou aconteceu com uma pessoa da nossa equipe, fazendo uma entrevista com alguém lá da Bahia, estava muito calor. 3 ou 4 pessoas entrevistadas, todas sem camisa. Então, são alguns detalhes que, para a gente, é complicado. Como que a gente não conhece a pessoa, a gente está avaliando vocês pela primeira vez, o primeiro contato é esse conturbado. A gente sabe que as pessoas têm estrutura física, né, dentro de casa diferente. É que eu brinco assim, não tem problema a parede atrás ser de tijolo com reboco nenhum. Mas fique você com a parede atrás, sem cachorro passando na frente, sem familiar interrompendo. Trate com seriedade, da mesma forma que seria um processo presencial. Essa é a principal dica que a gente tem. Muitas empresas não vão trabalhar com testes psicológicos dinâmicos. A UP está trabalhando como se fosse presencial de forma remota. Mas a própria entrevista é o momento de se vender, tem que lembrar disso. Então, as interrupções vão tirar a sua concentração e tirar do recrutador. Um detalhe bobo, assim, pode fazer você sair do processo. E nesse momento agora de isolamento, a gente está tendo acesso a muitos cursos, né, muitas ferramentas que nos preparam tecnicamente. E é muito importante a gente aproveitar, selecionar aquelas recursos, aquelas atividades que realmente fazem sentido para o nosso perfil profissional, realmente vão agregar, e selecionar, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo também e acaba não aproveitando desse momento. Então, exatamente, um recado que eu tenho é para que vocês aproveitem esse momento do isolamento para poder se qualificar. E quando eu falo se qualificar, não só competência técnica, mas também competência comportamental. Hoje, muita gente tem sido selecionado pela competência técnica e tem sido demitido pela competência comportamental. Exatamente por não saber como se comportar dentro da empresa, por não estar atento aos valores, a não saber quais recursos, o que ele pode trazer de ideia para poder implementar ali naquela empresa. Então, para você que está empregado, se coloca realmente como no lugar do empregador. Às vezes a gente fala assim, nossa, minha empresa, eu sei a dificuldade, mas ele vai me mandar embora, e aí o coração palpita, e aí eu estou desesperado. Mas vamos utilizar toda essa energia do desespero para poder pensar em ideias criativas que eu possa ajudar o meu empregador. Falar assim, olha, eu não estou podendo ficar aí presencialmente, mas eu posso fazer isso, né, que é o pensar fora da caixa. Então, eu estou fora da empresa, mas eu estou aqui dentro da minha casa, trazendo novas soluções criativas que possam apoiar aí nesse momento de crise. E aí eu tenho certeza que às vezes não seja a primeira, não seja a segunda, às vezes você não vai conseguir esse primeiro contato com uma abertura, mas se você não conseguiu falar com o diretor, fala com o subordinado, com as pessoas que estão abaixo, até chegar ao nível realmente de transformação e de mudança. Quero dar um oi para a Nayara, de Sete Lagoas, que veio prestigiar a nossa live. Obrigada, Nayara. Vamos começar a responder algumas perguntas, Nubia? Vamos lá. A primeira delas é assim: como que vocês conseguiram estabelecer uma mudança de pensamento de que trabalhar remoto não é a mesma coisa de estar de folga? Pelo menos no meu caso, e se você responde na sua experiência, é a questão da disciplina que eu falei. A mudança de mindset, ela acontece por repetição. Se todos os dias eu me organizar para ter uma mesa de trabalho, e lembrando, para você ter escritório, se você separou um lugar para você trabalhar, que aquilo ali seja seu espaço, é ter a disciplina. A mudança não vem do dia para a noite, é a partir de uma repetição. Então, se programe com relação ao horário, com relação às atividades, que essa mudança de mindset ela vai acontecer. E você, como é que foi, Nubia? Exatamente. É a questão da disciplina e de saber que você tem entregas ali e resultados. O coach ele traz muito isso. A gente vai criando algumas estratégias que a gente mesmo cria para a gente, de acordo com o ambiente que a gente tem. Por exemplo, eu tenho um rendimento muito bom à noite, mais do que na parte da manhã.
Então, geralmente, eu trabalho na parte da tarde e na parte da noite, onde eu tenho muitas ideias e tenho muitos mais insights à noite. Então, isso, para mim, funciona muito. Então, eu sempre busco, por exemplo, entrevista, eu não posso fazer muito tarde, mas eu posso fazer parecer, eu posso fazer várias atividades, fazer triagem de currículo durante o período da noite, que é mais silencioso, é mais tranquilo. Então, avaliar de acordo com a sua realidade, aquilo que faz mais sentido para você e aquilo que te gera mais resultados, te ajuda ali a criar a disciplina. Eu já tive várias vezes na beirada da praia, mas eu sabia que eu tinha um resultado para entregar. Então, eu estava dentro do quarto, traçando ali os resultados, sabendo que eu estava numa vista bonita, e a partir do momento que eu entregasse aquele resultado, eu poderia desfrutar daquilo. A Núbia também faz um trabalho muito legal, depois vocês sigam lá, Viajar com Economia. Ela faz um trabalho viajando o Brasil, mostrando os lugares onde você pode se hospedar com preço bacana, enfim, depois vocês olham lá. Uma outra, só para complementar o que você falou, tem gente que está trabalhando em casa, ligada a uma empresa, às vezes não tem essa flexibilidade, mas às vezes não tem porque nunca conversou com o gestor a respeito disso, porque vocês nunca trabalharam de forma remota. Então pode ser um momento de se discutir. Aí eu me concentro melhor à noite. Será que esse trabalho eu não posso fazer à noite? Né? É questão de discutir. Uma outra pergunta. A infraestrutura necessária para o home office. O que vocês tiveram que adquirir para que isso fosse possível? No nosso caso, simplesmente computador, com uma boa internet, e para a gente acompanhar os processos, algumas ferramentas, como Trello, como Pipefy, hoje a gente usa o Monday, ou no início foi planilha de Excel, e no início, papel e caneta. Né? Então, principalmente computador. Existem outras ferramentas que facilitam o nosso trabalho, mas é basicamente computador. Tem alguma outra coisa, Nubia, que você eu falo que o trabalho home office, tendo uma boa internet e tendo um computador ou um celular, o problema está resolvido. A gente consegue conectar com o mundo, né? Tendo uma boa conexão. E acredito que a gente pode falar um pouquinho, né, das principais ferramentas gratuitas que a gente utiliza hoje dentro da empresa. Você já falou o Trello, o Pipefy. O Slack, eu acredito... Pode falar melhor. O Slack, eu acredito que é uma ferramenta bem interessante, né? Que a gente consegue, principalmente para as empresas, que a gente consegue conversar como se fosse um WhatsApp, mas um WhatsApp corporativo e onde fica organizado tudo em pastas. Então, é como se cada um tivesse no seu setor, na sua aba ali na empresa, e na sua baia na empresa, e aí, a partir do momento que a gente quer discutir algum assunto em comum, é só a gente entrar ali na pasta e manter ali tudo organizado. Então, é uma ferramenta que eu não conhecia e uma ferramenta fantástica. A gente tem diversas ferramentas, a gente publicou outro dia. Quem tiver interesse, quem tiver dificuldade, pode mandar um direct para a gente, que a gente ajuda com relação às ferramentas, a gente dá todas essas dicas. É só mandar uma mensagem lá para a gente. Quero agradecer também ao Otávio, que está gostando da live, que bom, né, que está sendo boas dicas, e a todas as pessoas que entraram aí agora. Na verdade, é um comentário do Araújo, perdeu o emprego nesses dias. Essa, infelizmente, é uma realidade que vai ser comum para muita gente. Eu, pelo menos, acho que isso começou, mas ainda vai levar um tempo para isso, né? Como que a pessoa pode se diferenciar? Principalmente, pelo menos na minha opinião, depois a gente vai ouvir da Núbia, a gente se diferencia. O que você pode fazer diferente para que você se recoloque no mercado? Vamos supor, eu sempre trabalhei em comércio. A sua experiência, será que ela é válida para outras áreas? Né? O que eu posso fazer na minha área agora para me tornar diferenciado quando o mercado estiver um pouco mais aquecido? Né? Então, a questão é não ficar parado. O desempregado, ele é visto de uma forma ruim quando ele para no tempo. Acredito que a Nubia vai concordar comigo. A gente pergunta assim, o que você fez do seu último emprego até o próximo? Vamos supor que isso aconteceu num ano, você ficou um ano desempregado. Mas o que você fez nesse período? Aí a pessoa fala, fiquei só recebendo seguro-desemprego. Isso pode ser verdade? Pode. Tem gente que fica esse período, escolhe isso, não tem problema nenhum. Mas o que você fez na sua vida profissional? Né? Você fez um curso? Você procurou ler algumas coisas, estudar alguma coisa? Tem diversas ferramentas gratuitas, né, possíveis. Então, a questão é você não parar. As empresas, independente do ramo, independente da função, elas querem pessoas proativas, elas não querem pessoas paradas.
quando a gente pergunta isso, dá a impressão de que você na empresa também vai ficar parado. Você coloca como recrutador. Então, você não ficar parado. Então, Araújo, para você, a dica é se movimente. Busque fazer coisas que vão te diferenciar quando você for concorrer a uma vaga. E, principalmente, teste as ferramentas online, porque agora as empresas provavelmente vão utilizar muito dessas ferramentas. Sim, exatamente. Muito bem colocado essa questão de não ficar parada. Eu via isso muito quando eu fazia os processos de estágio, e aí eu via pessoas que eu falava assim, lá no finalzinho já do curso, eu falava, mas você já teve alguma vivência, seja ela uma vivência acadêmica, ou uma vivência totalmente fora da sua área? Não. E aí você pensa, gente, a pessoa está lá já no final do curso e não teve nenhuma vivência de iniciação científica, de escrever um artigo. Todo mundo na universidade tem acesso, né, a essas plataformas. Tá chiando, tá? Aí, voltou. Então, você se qualificar e se mostrar que você... Tem muita gente que fala assim, olha, eu não tenho conhecimento, mas eu quero aprender. E esse quero aprender é muito da sua vivência e do que você fez nesse momento quando você estava desempregado. Então, você quer aprender mesmo? Você vai mostrar isso através de cursos, mesmo que sejam cursos gratuitos, ferramentas gratuitas. Eu fiz um bico. Gente, tem poder e tem riqueza nesse bico que você fez, porque quer dizer que você é uma pessoa que não gosta de ficar parada, você quer realmente estar em atividade, trazer um diferencial. E já emendando, uma outra dica é sempre pensar, olha, quando você vai falar das suas habilidades, por exemplo, eu tenho uma facilidade para trabalhar em equipe. Pensar em qual exemplo você pode trazer. Então, eu tenho facilidade de trabalhar em equipe. Como exemplo, na empresa que eu trabalhava, eu fazia o meu trabalho e estava sempre atenta às pessoas que estavam ao meu redor para ver se, com o meu conhecimento, eu poderia apoiar na obtenção de resultados. Isso, quando você traz esse exemplo, tem uma boa apresentação, tem muito ciente de quem é você e tem conhecimento da empresa, pode ter certeza que você já está saindo na frente de outros candidatos que não se preparam dessa forma. A gente percebe muito claramente as respostas prontas, né? O que você se destaca? Eu sou perfeccionista e qual que é o seu defeito? Eu sou ansioso. Pode ser que seja verdade? Muita gente é assim. Mas como que é ser ansioso para você? Né? Porque a ansiedade ela não é algo simplesmente negativo, a ansiedade pode ser positiva. Então, essa dica que a Nubia falou é muito legal. Pensar naquilo com exemplo. Tem uma outra pergunta aqui. Do Fábio, como eu posso me destacar em um processo seletivo agora que há muita mão de obra no mercado? Repetindo um pouco do que a gente falou, se preparando para as entrevistas. Então, faça um script sobre você, pense nas últimas experiências, né? Então, se prepare para as entrevistas, se prepare com as ferramentas e, de alguma forma, se for possível, você fazer algum curso que na sua área é muito importante, se for uma área muito específica, não deixe de fazer. E ficar atento mesmo às vagas. Sim, e a gente pode até citar alguns sites que são gratuitos e que a pessoa, né, nesse caso, pode se candidatar. Igual tem... Vamos fazer o seguinte, vamos até anotar aqui, a gente publica na nossa timeline durante a semana a questão das ferramentas que a gente utiliza e desse site de vaga ou site de curso que as pessoas podem ir atrás para poder se recolocar com mais facilidade ou se preparar para esse momento, pode ser? Ótimo, excelente. Outra pergunta do Araújo. Como conseguir me recolocar no mercado de trabalho nesse momento de pandemia? Perdeu meu emprego esses dias devido a esse momento. Eu acredito que provavelmente buscando empresas que não pararam. Existem diversos segmentos que estão trabalhando normalmente. Então, acho que o segredo é isso. Mas eu não sou dessa área, né? Nunca trabalhei em comércio, nunca trabalhei na área da saúde. Eu vou falar com vocês assim, de uma forma muito tranquila. A gente tem uma verdade, a maioria dos candidatos chega para a gente com a verdade de que se eu não tenho experiência naquela área, eu não vou me recolocar. Isso, de fato, não é verdade. Nesse momento, por exemplo, a gente está com uma oportunidade aberta em que o recrutador não quer que seja pessoas da área, porque eles não querem ninguém viciado. E não é incomum esse tipo de postura do recrutador. Existem diversas informações do processo seletivo que a consultoria ou a empresa, quando divulga a vaga, ela não fala. Por questão estratégica ou porque é algo muito interno mesmo, né? Então, você não precisa ter medo de desbravar uma nova área. Se arrisque, vá atrás. Né? Se você nunca trabalhou nessa área, mas eu não quero trabalhar nessa, mas tem um momento de pandemia, abra mão de
de algumas verdades que você tinha antes, porque está todo mundo, nesse momento, se adaptando. As empresas e os funcionários. Então, está na hora da gente sair da caixinha, né? Aí eu quero essa área e eu não vou mudar dela. Tá, mas por quanto tempo a sua área talvez não vai se aquecer de novo? Tem outras áreas precisando. Então, a dica principal é ficar de olho nas oportunidades que existem. E elas têm, elas estão aí. Sim, e pensar no que o mercado precisa hoje. Às vezes eu sempre exerci uma função, sou especialista em tal função, mas eu estou aberta e estou disponível para poder me requalificar, para poder encaixar naquilo que o mercado está pedindo hoje, e aí a gente vira a chave, né? Ao invés de ser apenas eu procurando e recebendo. Uma coisa é certa, não já é certo, né? Então, não ter medo e estar sempre aberto ali e flexível para poder aprender e utilizar das suas habilidades para outro caminho, pode ser que o plano B se torne o plano A. Independente da hierarquia, sendo o primeiro emprego, qualquer recrutador, independente se ele tem um funcionário, ou 200, ou 5.000, ele sempre vai querer pessoas proativas e pessoas dinâmicas. E você vai expressar isso através do seu comportamento, porque os empregadores não estavam nos seus últimos empregos se você já tinha experiência. Então, através do seu comportamento. E se você não é uma pessoa muito ativa, comece a ser na sua vida pessoal, de buscar essas coisas e não esperar que cheguem, porque assim você vai se destacar. Lucas agradecendo, falando que a live está um show, muito obrigada. O Renato falando que o mercado de trabalho precisa do nosso trabalho, muito obrigada. A Bárbara perguntando o que ela não deveria colocar no currículo. O que não deveria colocar? Eu, pelo menos, assim, uma coisa que no currículo que às vezes tem, que eu não levo muito em consideração, é as habilidades comportamentais. Por exemplo, eu sou uma pessoa determinada, uma pessoa comprometida, porque eu posso falar o que eu quiser, né, ali no currículo. Então, eu acredito que no momento da entrevista eu vou conseguir avaliar se realmente tem essas características. Eu acredito que o principal, né, o que colocar, né, o principal é ali no cabeçalho, é o nome completo, o telefone, qual que é a região que reside, o e-mail, né, os principais dados de contato, qual que é a formação, se tem uma formação técnica ou uma formação superior, se é ensino médio, se é um nível completo ou se é nível incompleto. Lá no cabeçalho também é interessante colocar a área, se tem alguma área que tem uma preferência, né, de atuação ou que tem uma expertise maior. E as 3 últimas experiências, ou as últimas 3, ou as que ele considera mais relevantes, começando da última experiência, né, para a experiência mais antiga. E ali é importante colocar o nome da empresa, qual que é o período que ficou e quais eram as principais atividades, os principais resultados. E por último, quais são os cursos, né, os cursos que acredito que são mais relevantes. Lembrando que o que é interessante que o currículo tem aí no máximo 2 páginas, para não ficar algo muito extenso. E qual que é o nível de conhecimento. E no demais, a gente, no momento da entrevista, a gente vai poder avaliar com mais critérios. É importante, assim, o que eu não colocaria também, é uma coisa que eu não levo muito em consideração, a questão do objetivo, porque às vezes a pessoa não está com o currículo atualizado, dados pessoais como número de documentos, CPF, essas coisas para a gente não é tão importante. A questão da idade, eu sugiro que vocês coloquem, né? Tem pessoas que são mais velhas, que falam assim, o mercado é preconceituoso com pessoas mais velhas. A gente também tem vagas que as pessoas querem pessoas um pouco mais maduras, então tem vaga para todo mundo. A verdade é essa, né? As pessoas, às vezes, elas têm medo do processo seletivo e têm medo dos outros candidatos, quando muitas vezes a bomba é ela mesma que dá nela, pela própria postura do comportamento dela no processo seletivo. Eu vou contar um caso rapidinho, só para vocês terem uma noção a respeito da formação que a Nubia citou. A gente estava conduzindo um processo seletivo de área de vendas e tinham 2 vagas. Uma vaga que necessitava de curso superior e outra vaga que não necessitava. Era para a mesma empresa. Só que isso não foi exposto para o candidato. A gente selecionou. Durante o processo seletivo, uma candidata levantou e falou assim, eu vou agradecer, mas eu não vou participar desse processo, não. Eu achei ela uma candidata excelente, eu até me assustei com isso. Falei, mas por que você não quer continuar? Eu não quero continuar porque eu não tenho curso superior e todas as outras têm. Aí eu conversei com ela e falei, olha, a gente tem processo seletivo para várias vagas, você não quer continuar no processo e aí se avaliar talvez para outras oportunidades? Ela concordou. E no
realmente que existiam 2 vagas e uma não era necessário isso. Essa pessoa foi aprovada para trabalhar numa área, né, numa filial, em que não era necessário o curso superior. Então, a gente começa a criar fantasmas para a gente mesmo, onde ninguém falou. Essa candidata falou, eu não vou passar porque não tem curso superior. Sendo que no comportamental ela era impecável. E era muito melhor do que as outras que tinham curso superior. Então, a dica, tirem esses medos, essas verdades que a gente ouve todo dia. Cada processo seletivo é um processo diferente. E nós, recrutadores, é que temos as informações de cada empresa para avaliar se você tem perfil ou não. Primeira coisa, se você foi selecionado para fazer entrevista, inicialmente você já atende o perfil. Não é isso, Núbia? Sim, exatamente. E todas as ferramentas que a gente utiliza é para apoiar. Eu sempre falo que esse processo de seleção a gente está ali para poder conhecer. Então, uma forma de vocês se apresentarem, sendo sincero, trazendo tudo aquilo que vocês têm de dúvida e aquilo que vocês anseiam, é uma forma de nos apoiar como recrutador para ser mais assertivo possível. Eu uso uma metáfora, né? Eu falo assim, olha, às vezes a gente vai numa loja e aí a pessoa pediu para a gente trazer uma calça azul de bolinha branca. E às vezes a preta está na promoção e é melhor para a gente poder levar, mas a pessoa pediu para ser uma azul com a bolinha branca. E aí a gente leva essa. Né? Então, às vezes não é porque é bom, às vezes é difícil, a pessoa fala assim, me dá um feedback. E o feedback nosso vai ser positivo, às vezes ela é mais do que a vaga precisava. Né? Então, por isso que é importante, mesmo nos retornos negativos, avaliar como que foi a sua condução, avaliar se às vezes você estava além da vaga ou se você realmente precisa se capacitar para adequar a vaga em questão. Lembrando que estar além da vaga nem sempre é bom. Ah, mas eu sou muito boa. Lembra do que eu falei no início, né? Assim, às vezes você vai estar num lugar que você não vai ser feliz. Né? Então, a gente que é recrutador tem essa responsabilidade de colocar a pessoa certa no lugar certo, ou a mais próxima daquilo. Uma pessoa com perfil além, ela provavelmente vai se desmotivar muito rápido. Isso acontece muito. Uma outra pergunta da Nai. Tenho aproveitado esse momento de quarentena para fazer vários cursos online em plataformas como Udemy e LinkedIn. Porém, fico na dúvida se esses cursos virtuais são valorizados. Quer comentar? Tem plataformas que são plataformas mais qualificadas já no mercado e há outras que não, né? Mas essas citadas eu acredito que são válidas sim, e é importante não só ficar no curso, entender daquele curso que você está fazendo, o que você pode colocar em prática. E não adianta eu também ficar estudando e não colocar nada em prática. Então, é importante avaliar daqueles cursos o que faz sentido para você e colocar em prática e verificar ali quais estão sendo os resultados. Uma outra coisa é que, assim, dificilmente uma empresa vai pedir comprovante ou certificado dos cursos que você está fazendo. O que é mais importante do que você fazer um curso é você ter habilidade para trabalhar aquele conteúdo, né? É o caso das vagas que precisam de inglês fluente. Não adianta a pessoa colocar que ela fez 10 anos de inglês, cursou 10 anos de inglês em alguma escola. A empresa quer saber se ela é fluente ou não em um nível de inglês. Então, no curso é a mesma coisa. Eu acredito que é super válido, independente da plataforma que você for usar, você continuar se capacitando, mas é como a Núbia falou, tentar buscar desse conteúdo o que você pode pensar no dia a dia na sua aplicabilidade. Vamos lá. Bela, o que as dinâmicas feitas nas entrevistas avaliam geralmente? O que se espera de participar? Pergunta é boa. Acredito que o principal, vamos falar de competências, né? O que é básico e que geralmente os gestores pedem? Iniciativa, proatividade e atenção, né? A questão de realmente querer aquela oportunidade e estar atento. Então, essa questão de ter iniciativa, você está ali no processo de seleção. E uma dica interessante que nem todo mundo presta atenção é você saber se conduzir em todo momento, desde o momento que você está indo para a empresa, que você já estudou da empresa, desde o momento que você chega na recepção, e desde o momento que você deu um bom dia para a pessoa que está ali entrando. A gente já teve vários casos da recepcionista falar assim, gente, essa pessoa passou aqui direto, nem me deu um bom dia. Então, isso quer dizer muito do relacionamento dela. Ou foi agressivo com ela, né? Sim, ou então, às vezes, está ali no processo de seleção, deixa o telefone ligado, deixa o telefone tocando. Então, se portar da maneira adequada, no momento ali de abrir a entrevista, está aberto. Muitas vezes a gente fala assim, olha, você pode se apresentar. Então, você ter claro aquilo que são os pontos importantes
importante você ser comunicativo, mas não ser prolixo. Às vezes eu quero me mostrar e eu vou falando a mesma coisa várias vezes, né? Então, ser objetivo e trazer com transparência aquilo que realmente faz sentido para o trabalho em questão. Com relação aos testes, o que eu complemento é que principalmente a parte comportamental. Quando a gente pergunta para vocês, fala um pouquinho de vocês, aí você fala, eu faço um bom trabalho em equipe, eu sou uma pessoa perfeccionista, e vai. Aí, na hora das dinâmicas, a pessoa começa a brigar com o candidato, com outro candidato, e isso já aconteceu diversas vezes com a gente. A pessoa fica extremamente nervosa, é uma pessoa individualista, ela não é organizada na hora da realização das atividades. Então, as dinâmicas, normalmente, elas confirmam impressões da entrevista e dos testes. Dificilmente, eu acho, pelo menos nós da UP não trabalhamos assim. A gente não tem uma ferramenta que a gente fala, a pessoa ela é assim. É um conjunto de ferramentas. É a entrevista, são os testes psicológicos, os testes de personalidade, os inventários, que não são testes, né, mas são inventários que nos ajudam também, as próprias dinâmicas, né? E, além disso, a forma como a gente é abordado, a forma como a pessoa aborda a empresa, né? Porque a gente sempre trabalha para alguma empresa. Tem pessoas que são extremamente... tem um comportamento muito bacana com a gente durante todo o processo, na hora que chega na empresa, emite um comportamento extremamente estranho. Às vezes é mal educado com o recrutador, já aconteceu várias vezes. Então, ele fala pra gente, mas como assim você me encaminha esse candidato? Então, o candidato ele é avaliado, como a Núbia falou, no momento do contato pelo WhatsApp que a gente faz, até a entrevista final da empresa. Então, você precisa se observar durante todo esse processo. Nada passa. A forma como, às vezes, uma empresa que é muito exigente com relação à escrita, por exemplo. A pessoa começa a conversar com a gente pelo WhatsApp com muitos erros de português. Isso já é um detalhe para a gente, porque a gente tem muito pouco tempo com o candidato, então todo tipo de informação é importante para a gente. A gente não está dizendo aqui que o candidato tem que ser perfeito, de forma alguma. Tem candidato que falta na dinâmica, mas ele entra em contato, se justifica. A gente, de alguma forma, se for possível, recoloca ele numa outra entrevista, numa outra dinâmica. Existem problemas, da mesma forma que a gente também tem. Mas a postura da pessoa é o mais importante, porque a postura dela reflete ela e reflete como ela vai ser na empresa. Então, nunca se esqueçam disso. Sim, ser a melhor versão de você, né? Seja você, mas seja a sua melhor versão, porque existe uma vaga determinada, porque não adianta uma pessoa, às vezes o recrutador fala assim, eu quero uma pessoa dinâmica e atenta. Geralmente a pessoa dinâmica é uma pessoa mais expansiva, que ela tem uma atenção, mas uma atenção mais difusa, né? Uma atenção ao que está passando ao seu redor. E a pessoa atenta é uma pessoa mais introspectiva, que ela vai ter atenção ali em minúcias. Então, não adianta também ficar se martirizando e falando assim, nossa, eu quero ser uma pessoa super comunicativa, se você é uma pessoa mais introspectiva. Às vezes você vai ser excelente num trabalho ali mais de detalhes, um trabalho que você vai precisar de mais atenção, e esse é o seu lugar. Da mesma forma, uma pessoa que é muito comunicativa, se eu colocar ela dentro do escritório para poder fazer números, às vezes ela vai surtar. Então, é muito importante também, por isso que a gente sempre fala, né? O candidato para determinada vaga e seja sempre a melhor versão de quem você é. Ninguém está esperando uma pessoa perfeita. Às vezes algumas empresas até esperam, mas no processo a gente faz essa sensibilização. Todos nós, qualquer um, inclusive nós duas, temos defeitos e ali nós sabemos disso. Mas a gente quer saber do que tem na sua qualidade, né, na sua capacitação, que vai te levar a ocupar um cargo ou não. O Araújo comentou, o LinkedIn tem uma conexão com as empresas. Depende. Tem algumas empresas que divulgam vagas pelo LinkedIn e tem pessoas que simplesmente vão lá buscar. O LinkedIn é uma ferramenta boa para vagas um pouco mais estratégicas. Vagas um pouco mais operacionais, de analista para baixo. Analista está no meio ali, de analista para cima, tem muita empresa que busca no LinkedIn. Mas outros sites como Indeed, Cato, InfoJobs, às vezes, dependendo da vaga, até o próprio Cine, né? São lugares que as empresas vão buscar. O que é muito importante com relação ao currículo? A gente enfrenta essa dificuldade na UP. Algumas empresas, como a UP, utilizam sistemas de gestão de currículo. Então, o candidato ele precisa cadastrar o currículo lá. Muitas vezes, isso é chato. Eu já passei por esse processo. Eu vou cadastrar em 50 empresas, eu tenho que cadastrar em 50 sites diferentes. Gente, isso é totalmente necessário. Não tenham preguiça. Se eu tenho um site, a empresa me pede para cadastrar o currículo, e eu tenho um e-mail, vá por nós. Cadastre no site. Porque a gente só chega no currículo depois
gente olha todos os currículos do site, porque o site ele dá ferramentas para a gente para facilitar o processo seletivo. E, por outro lado, uma pergunta pelo lado do recrutador. Se o candidato tem preguiça de preencher o próprio currículo no site, o que dirá fazer as tarefas do dia a dia? Então, não tenham preguiça. Se tiver que preencher 50 sites, preencha 50 sites. E outra coisa, se você se candidatou a uma vaga de vendedor no site X, anota. Site X, vaga tal. Por quê? Quando o recrutador fizer o contato com você, e você se candidatou a vários lugares, você sabe pelo menos, mais ou menos, de que vaga é. Porque o mais comum é a gente escutar assim, me cadastrei num monte de lugar, eu nem sei que vaga é essa. Aí a gente já pensa, o quanto está interessado. Embora a gente saiba que é verdade, mas quem escuta é desconfortável. Sim, mostra o interesse. E uma outra dica também é colocar as palavras-chave, por exemplo, em sites, né, como o LinkedIn. Você tem o seu nome completo e na parte de baixo tem para você fazer um resumo. Então, se você tiver um conhecimento muito específico, seja na área de TI ou no campo, que você teve alguma atuação bem específica, é interessante você colocar essas palavras-chave, porque quando o recrutador vai procurar, a gente coloca essas palavras-chave e aí a gente já consegue ter ali ranqueado aqueles currículos que mais se aproximam daquilo que a gente está buscando. Tem duas perguntas que eu vou fazer juntas. A Paty falou. Obrigada por compartilhar as dicas maravilhosas. Obrigada a você por estar aqui com a gente. A Amanda colocou, quero construir um bom currículo que eu não posso deixar de citar. E o Pedro, sobre a experiência no currículo, não entendi bem. É melhor colocar mais recente primeiro? São duas perguntas. O que ela não pode deixar de citar? A Amanda perguntou. E o Pedro, se é para colocar mais recente primeiro. A mais recente primeiro, né, a experiência, a última que você teve, e colocar qual que é o período que você esteve, se você está ainda atualmente, ou se ela já encerrou e quando que encerrou. E o que não pode deixar é a formação e as vivências que teve. E uma coisa que eu queria ressaltar, e o telefone e o e-mail, né, que é o principal meio de contato. Agora, uma coisa que eu queria citar na experiência, que é interessante, às vezes a pessoa, é a primeira experiência dela, ela nunca teve nenhuma vivência profissional. Ao invés de deixar lá só sem experiência, colocar qual curso que ela já fez, mesmo informal, às vezes tem gente que deixa de colocar porque não teve carteira assinada, mas ela trabalhou lá na lojinha da avó, trabalhou ajudando o pai, então ela tem uma certa noção de escritório, uma noção de contabilidade. Então, mesmo que seja informal, é importante você colocar ali, porque a gente pode aproveitar essas experiências para a vaga que a gente está trabalhando. Núbia, são 8h19, daqui a pouco vai dar 1 hora, a gente vai ficar muito cansativo. Tem várias perguntas aqui, o que eu vou sugerir? Eu vou ler as perguntas e a gente vai respondendo de forma objetiva cada hora uma, para a gente conseguir responder todo mundo, não ficar muito longo, pode ser? Ótimo, fechado. Melrilis, desculpa se o nome não é esse. Durante a entrevista, quando te pergunto sobre a remuneração desejada, como lidar com essa pergunta? Eu vou responder. Você não deve mentir com relação à última remuneração, mas você deve saber o quanto que você flexibiliza. E você vai saber disso dependendo da realidade da sua casa. Mas o que é o mais comum? Se você tem um salário de R$1.000, a pessoa já sabe dessa informação, você não vai pedir um salário de 4. Por mais que a empresa possa pagar 4, porque a base é sempre você. Da mesma forma que você teve um salário de R$1.000, não peça um de 500. Claro que R$500 a gente não tem hoje remuneração, tem uma porcentagem. Mas vamos colocar um salário de 3.000. Coloca aí 30% para mais, 30% para menos, é uma margem considerável. Se for uma vaga que você percebe que está muito diferente dos outros candidatos, peça um pouquinho mais. Mas se você pede de muito além, a empresa pode achar que é extorsão. Está aproveitando não sei se é extorsão a palavra certa, mas é como se você estivesse aproveitando do momento e você pode acabar perdendo a vaga por conta disso, porque saiu muito, né, o ponto muito fora da curva. A ideia é que você vá crescendo sua remuneração com o tempo, apesar de que pode ser que isso mude. Eu passei por um momento da minha vida que inverteu completamente, porque eu mudei de carreira, né? Mas o ideal é que você vá crescendo gradativamente, e eu sugeriria dentro dessa porcentagem, 30% para mais ou 30% a menos. Você também tem que saber o quanto você está disposto a abrir mão da remuneração. Otávio, falou que precisou sair, agradeceu a live. Obrigada, Otávio. Pedro, o curso superior está perdendo a relevância para as empresas com o surgimento desse novo molde de educação de curso rápido e online?
Eu creio que hoje o curso técnico tem sido muito valorizado, porque traz essa questão da mão da massa, dessa praticidade. Antes o curso a gente tinha essa questão no Brasil, né? Só quem tinha curso superior que tinha uma qualificação. Então acabaram se formando pessoas em massa. Então, eu não sei o que eu vou fazer administração. Mas por que você quer fazer administração? Porque é uma área ampla. Mas tem alguma área que te chama atenção? Não sei. Então, é importante entender que você está no curso superior, a partir do momento que você está no curso superior, isso não te qualifica para estar empregado. Então, por isso que a gente fala que é muito comum as pessoas falarem que está ansiosa. Por quê? Antes, o curso superior, se eu faço o superior, eu estou ótima, eu já tô quase lá empregada. Hoje não, hoje tem as especializações, quando a gente faz o superior já vem a pós-graduação, já vem os cursos que a gente precisa se especializar, então a gente acaba chamando essa necessidade do mercado e essa exigência de mercado de ansiedade. Então, o que eu posso responder é que não perder o seu crédito, mas somente fazer o curso superior hoje não é o bastante. E se você não tiver acesso ainda ao curso superior, saiba que o curso técnico tem sido muito valorizado também. Kate, me incomoda muito não saber ser sincera quanto ao real motivo da saída, tendo que maquiar essa pergunta por não ser correto falar sobre o último emprego. Existem inúmeras saídas constrangedoras de empresa, a gente sabe disso. A gente não sabe exatamente qual é o caso dela. O que a gente pode falar? Se você perceber uma abertura maior com relação à pessoa que está conversando com você, e você puder ser honesta, você diga. Se for alguma coisa que exponha muito a empresa, eu sugiro que você não fale. Já aconteceu o caso da empresa ser desonesta, da empresa ter um problema muito sério com relação à condução dos colaboradores, e a pessoa sair por isso, por falta de ética, por assédio moral, assédio sexual, isso acontece. Então, você pode dizer que você não pode falar por uma questão ética, porque você vai expor uma situação interna da empresa que você não se sente confortável com relação a isso. O recrutador vai entender que você está falando de uma situação delicada e, ao mesmo tempo, você está preservando o nome da empresa. Isso é muito valorizado. Por mais que você tenha um problema, se ele for muito grave, se você expor, você pode estar sendo super sincero, mas a gente pode pensar assim, se acontecer isso numa empresa que a CVO está sendo contratada, ela também vai expor o problema para uma pessoa que ela não tem intimidade? Então, o ideal é você tentar manter a ética, dizendo que é uma situação complicada. A Leila agradecendo também, falando que está sendo uma live muito enriquecedora, que bom. Bruno, quando a apresentação visual no momento da entrevista pode me atrapalhar? Núbia. Apresentação pessoal? Quando que a apresentação pessoal no momento da entrevista pode atrapalhar? Quando ou quanto, né? O importante é pensar em todas as dicas que a gente deu aqui. Seja sincero, mas sempre trazendo aqueles pontos que são mais relevantes. Então, quando for trazer os seus pontos positivos, trazer aquilo que você tem de competência. Quando eu falo competente, aquilo que você faz, você gosta, você faz bem, é natural, você é reconhecido por aquilo. E quando tem muita gente que tem receio de falar do ponto negativo, e às vezes o ponto negativo é melhor do que o ponto positivo. Porque você reconheceu, mas você tem feito, você já tem praticado algo para poder melhorar aquela competência que ainda precisa desenvolver. Nós somos seres dotados de competências que a gente coloca em nível crítico, e aquelas competências todas são passíveis de desenvolvimento, a partir do momento que eu tenho interesse e que eu verifico aquilo que tem no meu ambiente para que eu possa desenvolver. Então, o mais importante é ser sincero e trazer aquelas características que realmente fortalecem, e quando não fortalecer, o que você tem feito para poder melhorar isso. Eura, você mandou uma pergunta que não ficou clara para a gente. Se você quiser reenviar ela, escrever de uma outra forma, porque da forma que está aqui eu não vou conseguir te responder porque eu não entendi claramente. Bela, os estágios obrigatórios realizados na graduação contam como experiência durante a entrevista? Sim, não só os estágios, como empregos de carteira não assinada, os famosos BIP. Qualquer experiência, ela serve para outras experiências. O que importa é o quanto você está capacitado. A forma de contratação, isso pouco importa. É claro que para algumas empresas eles querem alguém que já tenha experiência além da faculdade, mas para muitas vagas, e aliás a gente já conseguiu convencer recrutadores de contratar determinadas pessoas por experiências de estágio. Então, qualquer experiência que você teve na vida é importante colocar. Lembrando que tem um limite de currículo. Se você ter 20 experiências, lembra de colocar em até 2 páginas.
deixando as mais antigas de lado, ou se for muito importante, tirar alguma outra mais recente. Manter aí no máximo 2 páginas. E não só estágio, né? Monitoria, iniciação científica, empresa júnior, tudo isso conta como relevante. Tá. Tem uma outra questão aqui, a questão da aparência. Eu acho que está perguntando a respeito de piercing, de tatuagem, de roupa, de corte de cabelo. Acho que você pode complementar. Eu creio que é avaliar muito o perfil da empresa. Tem empresa, por exemplo, Chili Beans. É tranquilo, pode aparecer a tatuagem, pode aparecer de piercing, não tem problema. Mas tem muitas empresas que são muito tradicionais. Então, acredito que para esse primeiro contato é interessante ir mais formal. Da mesma forma, por exemplo, estou indo para uma vaga de academia, eu não preciso ir com roupa de academia. Eu vou com uma roupa que eu vou me comportar ali na entrevista, naquele primeiro contato. Então, estuda sobre o perfil da empresa, se você tiver a oportunidade de saber como que as pessoas geralmente vão trabalhar. Se você não tiver, vai de uma forma mais neutra, né? Tira o piercing, tira aquilo que você acredita que pode ter um primeiro impacto. E aí, se você perceber que é uma empresa mais tranquila, mais flexível, não tem problema. Depois você volta na sua rotina normal. Isso aí, muita gente agradecendo. Que bom que a gente está ajudando vocês. Vai dar 1 hora, acho que já é suficiente, né? Quero agradecer você por essa live, a primeira da UP. A gente teve bons retornos, então eu espero que tenha sido bom para todo mundo. Foi muito legal para mim. Como que foi para você, Nubia? Foi ótimo também. Queria agradecer o convite e agradecer todo mundo que esteve aqui nos ouvindo, participando. E o objetivo foi realmente contribuir. E a gente espera o retorno de vocês para verificar se vocês querem outros momentos assim. Vai ser um prazer a gente poder compartilhar um tempo juntos. E a gente espera vocês também em outras oportunidades que tiverem aí se candidatando, né, no site da UP. Vai ser um prazer a gente ter um contato em um segundo momento também. E lembrem-se, independente do momento, se for pandemia ou não, manter uma atitude positiva e um pensamento otimista, porque isso vai refletir na sua entrevista, nas dinâmicas e até na sua energia para buscar um novo emprego. Tá bom? Boa noite, muito obrigada e até a próxima. Boa noite, obrigada.